Olá, boa noite. O Jornal da Guará está começando agora. Vem ver aqui comigo os destaques desta sexta-feira. Continuam 5 casos suspeitos de coronavírus no Maranhão. A partir de segunda-feira, o Centro de Testagem Policlínica Diamante vai disponibilizar exames laboratoriais para pessoas com sintomas de infecção pelo Covid-19. Ainda sobre síndromes respiratórios confirmados aqui no estado, 15 casos de infecção pelo H1N1, 3 mortes. Está mais caro comprar legumes e verduras. A resposta vem lá do céu. A gente ainda não pode dizer que aqui em São Luís o abastecimento esteja sendo prejudicado já pelo coronavírus, pelo menos não de hortifruti grangeiros. As barreiras para quem depende de cadeira de rodas na capital com graves problemas de acessibilidade. E os temores que rodeiam quando a sexta é 13. Superstições, medos. Até que ponto o misticismo pode ser saudável? E eu já começo falando de coronavírus. Bom, aqui no Maranhão permanecem 5 casos suspeitos que estão sob investigação. Pessoas que viajaram a países europeus, Estados Unidos ou contatos com pessoas diagnosticadas. A estrutura da rede estadual de saúde se prepara para possíveis casos confirmados. Lembrando que não tem nenhum caso confirmado. E quem traz esses detalhes para a gente é a repórter Elinalva Cardoso. A partir desta segunda-feira, dia 16 de março, vai ser possível fazer testes de coronavírus aqui na Policlínica Diamante, onde vai funcionar um centro de testagem para exames laboratoriais para o Covid-19. Além disso, vai ser ampliado o número de leitos de enfermaria e UTI no Hospital Carlos Macieira, exclusivamente para atender casos graves que precisem de isolamento. Essas novas medidas de prevenção e combate ao coronavírus foram anunciadas pelo governo do Maranhão, que reforça no estado só existem casos suspeitos da doença e nenhum confirmado, mas a rede estadual está preparada para enfrentar o problema. E as normas, elas seguem o plano estadual de contingência do novo coronavírus, orientado por protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. É uma notícia que tranquiliza a gente, né? Ter o diagnóstico aqui feito na cidade. Outro vírus que também acende o alerta e por aqui já provocou 3 mortes é o H1N1. Bom, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, até agora são 15 casos confirmados no Maranhão. Bel Soares. De acordo com a Secretaria de Saúde Estadual, até agora o Maranhão confirma 15 casos de H1N1 influenza A. Outros 2 estão sendo investigados pelo Laboratório Central do Maranhão. São 2 crianças que estão internadas na UPA do Araçagi. Ainda segundo o governo, até agora, em 2020, 3 pessoas já morreram pelo H1N1. Por conta da alta incidência do influenza A em todo o país, foi antecipada a campanha de vacinação para o final de março. De acordo com o calendário, esta campanha só deveria acontecer no final de abril. Estão no foco pessoas indígenas, idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, crianças de 6 meses a 6 anos de vida e também mulheres que têm até 45 dias depois do parto. As vacinas estarão disponíveis em todos os postos de saúde do Maranhão. Bel Soares para o Jornal da Guará. Para se proteger contra o coronavírus e outras infecções respiratórias, é importante seguir dicas já bastante divulgadas. A lavagem das mãos, a etiqueta ao tossir ou espirrar. Bom, Jairo Martins tem mais dicas para a gente. Jairo. Por conta da expansão do coronavírus em todo o mundo, a administração pública e empresas privadas têm tomado uma série de medidas preventivas. Sobre esse assunto, nós conversamos com o infectologista Carlos Frias, que também falou sobre a importância de cuidados individuais para se prevenir contra a doença.
É importante que se adote todas as medidas possíveis, não é o caso de negligenciar, afinal de contas o mundo inteiro está preocupado com isso, o nosso Brasil não seria uma exceção. E o governo federal, já em bom tempo, o próprio governo do estado, a reboque disso, está tomando medidas mais coercitivas, medidas assim de controle maior. Nós vamos chegar, talvez, dependendo da evolução do nosso quadro, a medidas mais assim, como que eu posso dizer assim, mais severas, no sentido de, como muitos países estão fazendo, bloquear aeroportos, tentar minimizar a possibilidade de transmissão. Jairo Martins para o Jornal da Guará. Ir às compras, abastecer a despensa, obrigações da rotina. Até porque sexta-feira também é dia de feira, quem disse que não? E a cada dia a gente percebe o aumento no preço dos produtos para alimentação. Frutas, verduras e legumes estão mais caros, subiram muito. E a resposta para isso, a repórter Elinalva Cardoso conta pra gente. Nos últimos dias, os preços de alguns produtos do setor de hortifruti, como legumes e verduras, aumentaram de forma assustadora. O quilo do tomate, por exemplo, subiu de R$ 4 para R$ 8. E o da cenoura passou de R$ 3 para R$ 5. Eu não vou nem comprar tomate hoje, eu tenho um pouco em casa ainda, mas o preço do tomate está bem caro. De janeiro para cá, as coisas aumentaram estupidamente. De acordo com especialistas, a alta no preço desses produtos já é comum nesta época do ano. As chuvas em excesso prejudicam a produção dos alimentos, que, consequentemente, aumentam o valor que chega para o consumidor. A gente ainda não pode dizer que aqui em São Luís o abastecimento esteja sendo prejudicado já pelo coronavírus, pelo menos não de hortifruti granjeiros. Apesar de muita gente ter associado o aumento nos preços dos alimentos à pandemia do novo coronavírus, o economista explica como e quando o surgimento desse surto deve começar a refletir na economia local. Tenho a impressão que talvez até mais rapidamente, A gente vê para o caso da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, ali já se chegou à fase 3 do alastramento da pandemia. O que é isso? É a transmissão comunitária, quando pessoas pegam de pessoas que não viajaram, que não vieram do exterior. E por falar em efeitos do coronavírus, quer ver um resultado real sobre a economia? A redução no preço da gasolina e do diesel, que começou a valer hoje. O anúncio da Petrobras, segundo especialista, veio para barrar o temor do mercado financeiro, com chances de uma paralisia da economia global. Nos postos, o preço do litro da gasolina está custando cerca de R$ 4,16. O diesel, R$ 3,49. O valor é bem semelhante ao que estava na semana passada. E olha que a Petrobras anunciou recentemente que reduziu o preço da gasolina em 9,5% e do diesel em 6,6%. Só que até agora o consumidor não percebeu diferença nenhuma. Continua o mesmo preço. Eu estou comprando mais caro aqui ainda. Eu estou comprando gasolina de R$ 4,50. Não reduziu não, para mim não. A baixa no valor da gasolina e do diesel acontece por conta da redução do preço do petróleo no mercado internacional. Com a ameaça do coronavírus em todo o mundo, a mercadoria caiu ainda mais. Só que, segundo o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão, essa redução pode não ser tão grande assim para o consumidor. Esse desconto da refinaria não é o desconto que chega nos postos, porque nós compramos da distribuidora e não da refinaria. Com o alto valor da gasolina, o Tarcísio passou a ir para o serviço de ônibus e só usa o carro poucas vezes por semana. Eu venho só de ônibus para o serviço, deixo o carro em casa. Deixo só para sair fim de semana, só para passeio, que eu não consigo abastecer e encher o tanque. Aí fica difícil, porque a Petrobras anuncia uma redução dos preços, o consumidor fica feliz achando que vai pagar menos, mas na verdade a gente continua pagando ainda muito caro pelo litro aí do combustível. Intervalo agora, eu volto já com uma entrevista ao vivo com o deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de São Luís, Wellington do Curso. O intervalo é bem rápido, eu volto já.
Veja agora a situação de quem depende de cadeira de rodas em uma cidade que não foi preparada para atender às necessidades de acessibilidade. Palavra bonita, não é? Por aqui não existe, não. As dificuldades começam ao tentar sair de casa. É preciso muita força de vontade para enfrentar todas as barreiras. Além da limitação física e de morar no mesmo bairro, seu Almir e seu Miguel têm em comum o desafio da falta de acessibilidade. No Parque Vitória, onde moram, os buracos estão por toda parte. Sair de casa não é tarefa fácil. Usar os coletivos, então, é um calvário. Os coletivos aqui nessa região do Parque Vitória, que pertence a São José de Ribamar, estão sucateados. Aqui não tem carro que tenha elevador funcionando. Existe o elevador, mas não tem manutenção. E o sofrimento é muito grande. Para ir ver, nós temos que ser embarcados nos braços das pessoas que se sensibilizam com isso, para descer a mesma coisa também. Com a demissão de quase 800 cobradores de ônibus, restou contar com a boa vontade dos motoristas, ou não. Eu tive que sair para outro bairro e eu fui pegar esse carro. E só tinha um motorista, eu estranhei. Aí o motorista desceu naquela má vontade horrível. Aí foi, não, porque eu estou sozinho, tudo bem. Eu não tenho culpa da empresa não pagar o funcionário. Eu não tenho culpa. Depois, na minha volta, eu peguei o mesmo carro. Ele já veio sorridente, ele já me tratou já totalmente diferente. Depois de conversar com a gente, seu Miguel foi para uma reunião no bairro mesmo. A chuva é o menor dos problemas. Já seu Almir teve que encarar a espera por um coletivo. Na parada não tem acesso para cadeirantes. Para chegar até o ônibus, só contando com ajuda. Dessa vez, seu Almir teve sorte. O ônibus tem cobrador e elevador funcionando. Mas eles denunciam que quase 90% dos ônibus desta área não tem elevador. A Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre todos esses problemas que nós acabamos de mostrar aí na reportagem. Agora a gente abre espaço para falar sobre política aqui no JG. O PSDB confirmou oficialmente a pré-candidatura do deputado estadual Wellington do Curso à Prefeitura de São Luís. Agora o pré-candidato está aqui para falar de pré-campanha e outros assuntos com a gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca. Boa noite, telespectadores da TV Guará. Bom, deputado, pré-candidato, desde o ano passado eu me recordo que o senhor sempre se colocou à disposição pelo partido para concorrer à Prefeitura de São Luís. Por que o partido demorou tanto para oficializar isso? Para toda e qualquer candidatura, a necessidade de estar afiliado a um partido político. Eu disputei a última eleição como deputado estadual e fui eleito deputado estadual pelo PSDB e desde o princípio já deixei bem claro o meu desejo em disputar a Prefeitura de São Luís, colocar o meu nome na disputa da Prefeitura de São Luís, até porque nós disputamos a última eleição em 2016, nós tivemos mais de 100 mil votos, terminamos a eleição em terceiro lugar e todas as vezes que eu toco nesse assunto, me vem à memória também que infelizmente eu decepcionei algumas pessoas com relação ao debate. Eu fui muito questionado com relação ao debate, eu tenho reconhecimento que o meu desempenho foi abaixo do desejado, do almejado pelas pessoas no debate, mas estou preparado para 2020, para não só disputar a eleição, como também apresentar soluções para os problemas da cidade, solução para os problemas de São Luís, bem como também preparado para o debate. Quem esperava ou espera que o Wellington ainda seja aquele mesmo candidato de 2016, pode ter certeza que terá uma grata surpresa. Estamos preparados não só para a pré-campanha, para a campanha e também para os debates que virão. Qual seria, então, a diferença de 2016? Então, o que aconteceu que gerou essa decepção para o debate? Primeiro, o amadurecimento ao longo desse tempo, né? Na campanha de 2016, com apenas 1 ano e meio de deputado, meu nome apareceu nas pesquisas e eu disputei a eleição logo de imediato. E aí não tinha ainda toda aquela vivência política, a maturidade política. Então, um professor saindo de sala de aula, um empresário à frente do curso Wellington, com 1 ano e meio só de deputado estadual e enfrentando já a responsabilidade de disputar a Prefeitura de São Luís. E vejam que hoje nós temos a oportunidade de mais uma vez colocar o nome à disposição e esse clamor popular, a nossa pré-campanha, ele nasce das ruas, nasce do coração do povo. Então, um candidato
ou um deputado que é preocupado com os animais, que é preocupado com as crianças, que é preocupado com as minorias, que é preocupado com o transporte público, que é preocupado com a saúde pública, que é preocupado com a educação. Então, esses atributos nos levam novamente, nos credenciam novamente a disputar a Prefeitura de São Luís. Bom, inclusive o senhor falou aí, preocupado com os animais, quando o senhor era candidato à Prefeitura de São Luís, ainda no jornal chamado Maranhão Acontece, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, o senhor falou do hospital veterinário. Essa proposta volta? Bianca, isso é um sonho. Para quem defende os animais, protege os animais, é um sonho. Um sonho acalentado desde o primeiro ano como deputado estadual, e as pessoas em casa precisam compreender que, como deputado estadual, eu fui eleito para legislar e para fiscalizar a aplicação de dinheiro público. E é isso que eu tenho feito, com muita responsabilidade, com muita seriedade. Mas a oportunidade de realizar, de fazer, é como gestor, é como governador, é como prefeito. E é um sonho que tenho, que é a atenção aos animais. São Luís não tem um hospital público veterinário, é um desejo desde o início do nosso mandato como deputado estadual. Nós colocamos na pauta do nosso plano de governo durante a campanha em 2016 e volta novamente o nosso desejo, o nosso sonho de quando, se Deus permitir e a vontade popular nos levar até a Prefeitura de São Luís, como próximo prefeito de São Luís, nós iremos dar início à construção de um hospital público veterinário para que nós possamos dar atenção aos animais. Nós temos mais de 15 mil animais abandonados nas ruas. Deputado, no comecinho da nossa entrevista, eu lhe perguntei sobre essa demora do partido em oficializar sua pré-candidatura. Isso veio agora este mês, o senador Roberto Rocha confirmou. Antes disso, o partido ensaiou alguma aliança com outro partido aí, com outro pré-candidato? Eu, no caso, falo do pré-candidato Eduardo Braz. Uma excelente pergunta, porque no processo de montagem de uma candidatura majoritária para a Prefeitura de São Luís, para o governo do Estado, há muita articulação para que possa viabilizar a candidatura. Então, o partido, o PSDB, o qual eu faço parte, tem amadurecido, tem conversado e nós chegamos ao consenso. Eu agradeço ao senador Roberto Rocha, que é o presidente estadual do partido, em confiar no nosso projeto, em acreditar no nosso projeto e, principalmente, a certeza que nós poderemos dar uma excelente contribuição. Mas o partido teve alguma aproximação com o Eduardo Braz? Não, na verdade o que houve foi especulação nesse sentido, né? E aí nessas especulações, comentários infundados, falhas de comunicação, ruído na comunicação, e que agora, por meio dessa reunião com o senador Roberto Rocha, ele pôde esclarecer, pôde definir e pôde destacar para a sociedade, para a imprensa, para a população, principalmente para a população de São Luís, os ludovicenses, que nós temos uma pré-candidatura pelo PSDB e a pré-candidatura do deputado Wellington está firme, forte, com o nome à disposição da sociedade. Deputado, eu gostaria de destacar aqui, finalizando a nossa entrevista, o senhor fez uma denúncia extremamente grave durante essa semana na sessão da Assembleia Legislativa, inclusive o senhor exibiu lá no telão uma investigação da polícia onde foram descobertos quem seriam os suspeitos de terem criado fake news contra o senhor na campanha de 2018. É uma pergunta muito polêmica, um assunto muito polêmico. Eu quero saber, depois de descoberto isso, são ainda supostos, suspeitos neste caso, qual o próximo passo, qual medida o senhor está tomando diante disso? Tudo aconteceu na campanha para deputado estadual, para a reeleição em 2018. Nós fomos alvos de ataques reiteradamente, de fake news, e quando nós identificamos, principalmente pela denúncia de outras pessoas, de amigos, nós coletamos todo o material, todas as provas, inclusive todo esse material, todas essas provas, nós guardamos até hoje, em e-mail, nas nuvens, em pendrives. Então, todo esse material, todas as provas coletadas, nós denunciamos à Justiça Eleitoral na época, e nessa ação nós solicitávamos ao Facebook e ao Instagram que pudesse fornecer o IP dos responsáveis, bem como é retirada da página do ar. A página foi retirada do ar e, por meio da Justiça Eleitoral, nós conseguimos a identificação desses IPs. E entramos também com ação na Polícia Federal, para que pudesse abrir o inquérito. O inquérito foi aberto, o inquérito está tramitando na Polícia Federal, e quando surgiram outras denúncias, e principalmente áudios em grupos de WhatsApp, nos últimos 15 dias, nós juntamos essas informações e voltamos à Polícia Federal. Porque, coincidentemente,
levava ao alvo da nossa denúncia. Porque em uma investigação inicial, realizada inclusive com dados abertos, então, nas redes sociais, continua. Na internet, no Google, nós identificamos que, com base nos IPs que que foram fornecidos pela Justiça Eleitoral, nós tivemos uma investigação preliminar e chegamos que todas essas fake news, essas maldades, essa covardia, esses crimes praticados contra a minha pessoa, elas foram praticadas por 2 funcionários do PROCON na época. E aí nós coletamos mais dados, mais informações, levamos até a Polícia Federal e hoje, sexta-feira, nós coletamos mais informações, porque os ataques continuaram depois da nossa denúncia, na última quarta-feira, na quinta-feira e hoje, e nós já coletamos todos esses dados. Só que, como os ataques continuam, foram realizados em 2018, e agora que nós cobramos da Polícia Federal a continuidade do inquérito, a conclusão do inquérito, da investigação, nos últimos 3 dias voltamos a ser atacados. Então nós vamos levar novamente a Polícia Federal, levar o Ministério Público Federal, levar a Justiça Eleitoral, porque eu sou pré-candidato, então levando a Justiça Eleitoral, começaram novos fake news e novos ataques covardes nas últimas 48 horas. E vamos levar também para a Polícia Civil do Estado do Maranhão e levar para o Ministério Público Estadual. Bom, eu agradeço a sua presença aqui. Eu conversei com o deputado estadual Wellington do Curso, que também é pré-candidato à Prefeitura de São Luís. O espaço continua aberto, o nosso tempo é bem curtinho no jornal, mas vamos ter outras oportunidades. Um espaço muito bem obrigada. Curtinho, bem condensado, mas muito importante para que nós possamos levar de forma imparcial a informação para a sociedade. Continue acompanhando os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa, nas nossas redes sociais e também aqui na TV Guará. As redes oficiais. Né? Nas redes oficiais. E aqui o espaço aberto pela TV Guará. Muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando essa terra maravilhosa, a nossa querida São Luís, nosso querido estado do Maranhão, e com o coronavírus, que tenhamos mais cuidados, lavar as mãos, e se você está sentindo algum sintoma de gripe, você possa se cuidar, você possa se prevenir, para que você possa viver muito mais. Que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente. Obrigada, boa noite. E daqui a pouco, os mitos da sexta-feira 13, conversamos com um psicanalista para entender até que ponto as superstições ainda são saudáveis. Eu volto já. Hoje é sexta 13, existem muitas superstições quando misturam o número 13 à sexta-feira, bem típico da cultura oriental, mas que por aqui é bem evidente. Mesmo quem diz não ter, afirma conhecer alguém que neste dia fica cheio de superstições. Tem gente que tem superstição de não passar debaixo de escada, essas coisas assim. Gato preto. É, isso aí também, mas não tem nenhuma, não é tranquilamente mesmo. Sempre vejo colegas falando da sexta-feira 13, mas eu não tenho nada a revelar sobre isso. Passar por baixo de uma escada, ver um gato preto, entre outras coisas, para muita gente neste dia, pode ser sinônimo de má sorte. Essas superstições têm fundamentação na fé cristã, mitologia nórdica e também na história, podendo ser explicada inclusive pela psicanálise. Algumas dessas fantasias nos criam ansiedade, outras nos tiram essa ansiedade, né? Então, por exemplo, as religiões, né? Um dos papéis principais das religiões é diminuir aquele nosso medo do desconhecido, o que vai acontecer depois da morte. Então, com as superstições das sextas-feiras 13, qualquer que sejam elas também vão ter essa finalidade, né? De quê? De, num primeiro momento, acalmar essa ansiedade. Apesar de ser um comportamento natural, baseado nas fantasias humanas, existe um limite para que essas superstições não se transformem em precauções excessivas. Quando a pessoa deixa de ter a vida, né, no seu dia a dia por causa de uma superstição, naquele momento ela está tendo um problema. Com superstição ou não, encerre aí a sua sexta-feira, o seu fim de semana, o nosso seja de muita sorte. E na segunda-feira eu conto com sua companhia aqui de novo. Tchau, até segunda.